contra o gosto de muita gente, Abel Ferreira chega em mais uma final de Libertadores e cala muita gente que fala mal do seu trabalho no Palmeiras. Vem comigo na vinheta. É isso aí, é isso mesmo. Abel Ferreira e o seu Palmeiras estão na final da Libertadores 2021. Muita gente, né, não imaginava que seria possível, mas depois do jogo da última semana, né, que foi empatado em 0 a 0, né, no Allianz Parque, ficou aquele gostinho de que o Palmeiras tinha feito um placar, pelo menos, muito favorável para que pudesse exatamente fazer um gol fora de casa, explorar os erros do adversário, como fez, e levar a vaga aí para Montevidéu na grande final da competição sul-americana. E foi o que aconteceu, né? Antes da gente começar a falar da história do jogo e também muito do trabalho do Abel lá no Palmeiras, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, né? Dê o seu joinha aí, né? O seu like no vídeo que ajuda muito o meu trabalho. E bora, né? Bora começar a falar bastante aí desse técnico português que, olha, você pode não gostar do cara, mas ele tem muita personalidade. Muitas vezes pode parecer arrogância, prepotência, é verdade, mas faz parte da característica dele. E, né, eu não sei se exatamente o mentor dele é o Mourinho, mas ele fala muito do técnico, ele tem muitos traços semelhantes de personalidade, de estilo de jogo do português. Inclusive ele até citou isso na entrevista coletiva pós-partida lá no Mineirão. Então, bom, vamos começar falando um pouco de todo esse contexto do jogo, para a gente conseguir entender melhor a situação. E também, né, eu vou colocar aqui o meu ponto, que fazem o Abel Ferreira ser um técnico que muitas vezes não recebe os devidos créditos e os devidos méritos sobre as conquistas e também os bons momentos que o Palmeiras recebe, que o Palmeiras consegue chegar, mas ainda assim recebe uma enxurrada de críticas quando o time perde, né? Acho que existe uma desproporcionalidade nos discursos, parte da mídia, parte da torcida. Então, acho que é importante sanar aqui. Bom, no primeiro jogo, só pra gente falar um pouco brevemente, se criticou demais a postura do Palmeiras, um time que realmente jogou mesmo com o resultado debaixo do braço, pensando que o 0 a 0 seria muito bom. Se desse para fazer um gol, seria importante. O Abel falou isso também no jogo da última semana, que a execução das ações não foi boa, não conseguiu fazer nenhum tipo de ataque. O Palmeiras foi nulo praticamente ofensivamente falando contra o Galo na última semana, né? Mas ainda assim, um 0 a 0 é o melhor resultado se você não vence em casa, né? Numa competição com gol fora de casa, como que é a Libertadores. A Copa do Brasil, por exemplo, não tem isso, né? Mas na Libertadores ele conseguiu levar esse resultado de 0 a 0, é verdade. O Hulk perde o pênalti e isso poderia estar anulando completamente o vídeo, ou eu estaria falando de uma outra forma. Mas técnico bom também tem que ter sorte, e o Hulk bateu mal aquela cobrança. Os dois jogos do Hulk não foram nem um pouco bons, o jogador estava um pouco ansioso, errando e impaciente em algumas ações também. Então, por conta disso, eu acredito que tem esse mérito também do Palmeiras, que a gente vai falando aqui ao longo do vídeo. Mas o primeiro jogo, né, como eu falei, o jogo tecnicamente não foi agradável, né? Quem assiste esperava mais pelo poderio financeiro e muito técnico das equipes, mas ainda assim o resultado não foi ruim para o Palmeiras, e foi ruim para o Atlético, porque perde um pênalti, não consegue criar praticamente nada, como não é comum, né? O time do Atlético muito bom, tecnicamente cria sempre muitas chances, mas nessa partida em questão não conseguiu fazer praticamente o Everton trabalhar. Beleza, a situação passa, o Abel perde um clássico contra o Corinthians, que ele poupa uma parte dos jogadores, ainda manda uma equipe competitiva, perde o jogo para o arquirrival, fica com aquela pressão enorme, porque além de não ter entregue um grande jogo ofensivamente, ainda que taticamente o time travou o Atlético na última semana, joga contra o rival, né, o Corinthians, como eu falei, perde e a pressão aumenta muito. A gente não sabe, não tem como falar se o Palmeiras fosse eliminado, se o Abel ficaria, mas a pressão ficaria praticamente insustentável, né? Então o Abel mais uma vez teve personalidade e convicção, que são coisas fundamentais para um treinador, porque treinador que não abraça mais o que ele crê como futebol, muitas vezes está fadado ao próprio insucesso e fracasso, coisa que acontece cotidianamente. A gente pode ver inúmeros exemplos, não vou ficar citando aqui,
mas é uma coisa de praxe que acontece dentro do futebol brasileiro, sobretudo, e o Abel nunca foi esse tipo de técnico. Ele nunca deixou ceder às pressões externas, sempre teve o respaldo do seu grupo de jogadores, sempre teve, como a gente fala, né, o grupo na mão, né, todo mundo confiando e acreditando na sua ideia. E aí joga nesse jogo no Mineirão, que quando sai a prévia da escalação, o Palmeiras jogando numa linha com 3 zagueiros, 2 alas, né, o Piquerez pela esquerda e o Marcos Rocha pela direita, dessa vez com Danilo, Felipe Melo e Rafael Veiga num tripé no meio e não o Veiga mais à frente com 2 volantes e 2 no ataque, então praticamente um 5-3-2, né, o Dudu e o Rony no ataque, a enxurrada de críticas foi ainda maior, né? E o técnico tá sabendo disso, ele não tá alheio a esse tipo de crítica, ele tem noção, até citou, se foi uma metáfora ou não a gente não sabe, mas citou o fato do vizinho dele encher o saco, e ele até dedicou uma parte da entrevista coletiva para, né, criticar o vizinho, o Abel Ferreira. Mas a gente tem que colocar que dessa forma, quando a gente vê esse tipo de escalação, imagina-se que o Palmeiras ia fazer exatamente o que ele fez em boa parte do jogo. Enervar o Atlético, fazer com que o time lateralizasse as jogadas. Então muitas vezes o Mariano e o Guilherme Arana ficavam um em cada lado tentando oferecer amplitude. O Arana é mais agudo que o Mariano, só que as jogadas principais do Atlético foram oriundas do lado direito, inclusive é ali que sai o gol, né, por fruto de um desencaixe na marcação ali, do Danilo, enfim. Mas ainda assim, dentro do que a gente consegue ver o Atlético jogando, e se você acompanha o time do Cuca jogar, não é um time brilhante, lógico, não cria chances a rodo, mas sempre é letal, sempre tem suas boas oportunidades por jogo, sempre tem o Nacho se associando, o Hulk saindo da área, arrastando o defensor. Isso não aconteceu quase nenhuma vez, né? O Hulk até finalizou algumas vezes, mas sempre ou em chute de fora da área, ou também, por exemplo, também chute fora da área, mas também numa falta que o Everton defendeu. Enfim, então a gente não viu o Hulk, principal jogador do Atlético, desequilibrar tanto, muitas vezes, como eu falei, errando na tomada de decisões, sendo um pouco precipitado. Isso também se deve ao fato do grande poder de marcação do Palmeiras. Felipe Melo fez um grande jogo, excelente jogo, cresceu demais nessa partida. Em jogo grande ele realmente costuma entregar, né, desempenho, entrega a liderança. Ele leva um cartão ali amarelo, é verdade, mas dentro do que ele fez na partida ali é um cartão irrisório, porque fecha o espaço, ele bloqueia o funil, muito melhor do que o Zé Rafael, por exemplo. Tem uma imposição dentro da área muito, muito boa, em alguns momentos, dependendo ali no final do jogo de uma bola aérea, né, o Atlético rifando bola pro alto, até colocou o Hever, né, o zagueiro, como centroavante ali. O Felipe Melo estava compondo uma linha dentro da defesa, colocando muitos jogadores dentro da área, o Abel Ferreira, mas fazendo sentido, porque você tem que povoar a área para defender, né, de um cruzamento, e foi a única alternativa que o Atlético conseguiu fazer a partir dos 30 minutos, 35 minutos da segunda etapa. Então, muito por conta dessa estratégia do Palmeiras, né, os 3 zagueiros sendo utilizados em alguns bons momentos com o Abel. Teve o jogo contra o River na Libertadores 2020, né, que o Palmeiras também joga com essa linha de 5, podemos dizer assim, defensivamente, e consegue frear muito o time do River. E aí eu acho que tem 2 pontos muito positivos do Abel, que a gente não pode deixar de citar. O primeiro ponto: o Abel gosta de explorar as fraquezas, as fragilidades situacionais da partida. O Nathan Silva, naturalmente, depois do cartão amarelo, ficou muito nervoso e começou a ter muita dificuldade para conter os avanços e as corridas que o Rony, o Wesley e o próprio Gabriel Veron faziam em cima das suas costas, principalmente o Rony e o Veron, né? Então, por serem jogadores muito rápidos e o Nathan ser um pouco mais lento, um pouco mais pesado do que o próprio Júnior Alonso, muitas vezes as bolas longas, passes em profundidade, eram esticados nas costas do zagueiro do Galo. Pode ver que o Júnior Alonso praticamente não teve que duelar saindo da área, ou pelo menos caçando o Rony ou o próprio Veron. Foi muito mais o Nathan Silva, né? Jogadores que jogam mais ali costumeiramente pela esquerda, e o Nathan Silva é o zagueiro pela direita. E no gol que o Piquerez está completamente livre para achar o passe ali, é verdade que teve um mérito do Veron de acreditar, mas o Nathan Silva estava absoluto na bola. Só que ainda assim existe o mérito do jogador de acreditar, existe o mérito do treinador de entender que esse tipo de jogada era uma boa para ser forçada, e ele também pede calma durante a partida.
para conseguir fazer esse tipo de jogo, para não desistir, para acalmar um pouco os ânimos, porque logo depois que o Palmeiras sofre o gol, o time tem uma estabilidade, fica cerca de 15 a 20 minutos com o emocional um pouco abalado, até o Vargas perde um gol que o Everton acaba tocando na bola, fazendo uma boa defesa. Enfim, então, ainda assim, são histórias dentro do jogo, e depois que o Palmeiras empata o jogo, não só o Mineirão, mas como o time do Galo sentiu muito, né? A torcida parou de incentivar tanto como o que estava acontecendo, parecia meio que incrédula com as coisas que estavam acontecendo. E aí restou o Palmeiras conseguir fechar a entrada da área e mais uma vez fechar muito bem, praticamente não fazendo o Everton trabalhar para que o time adversário não chegasse, e de fato não chegou. O final do jogo reservou o Atlético lançando bola para o centroavante Hever e nada acontecendo. Mais uma boa atuação do Gomes e sobretudo também dele, o Everton. Acho que é o principal jogador dessa equipe no sentido de importância em grandes jogos, né? Acho que é o cara que mais cede, ceder no sentido de entregar, né? Um cara que está sempre presente. Você não vê o Everton falhar nesse tipo de jogo. E é isso, né? Mais uma final que o Abel Ferreira chegou contra muita gente. E uma coisa é fato, né? Você pode não gostar do estilo do Abel, tá? Você pode não gostar, não atrair muito os seus olhos por esse estilo dele, muitas vezes pragmático, estrategista, defensivo, mas o Abel sabe ser ofensivo quando precisa. Em jogos assim, qual é a necessidade, né? Qual é a noção do Palmeiras em ser tão agressivo com a bola, ter tanta posse de bola? Porque, assim, a gente tem que reconhecer, o River em 2020 e o Atlético em 2021, os dois adversários que o Palmeiras enfrentou na semifinal, eram times melhores, assim, no papel, individualmente, tecnicamente, do que esse próprio Palmeiras, seja do ano passado, seja desse ano. Então não tem como, isso é uma coisa natural do jogo. E aí agora, pegando provavelmente o Flamengo na final, tô gravando esse vídeo antes da final, é muito provável que o Palmeiras vá jogar da mesma forma que jogou agora contra o Atlético contra o Flamengo. Isso é uma coisa natural do futebol. Só que quando o Palmeiras atua contra o Cuiabá, mesmo que, por exemplo, com esse próprio jogo acabou perdendo 2-0 em casa, o time naturalmente tem mais posse, tem mais grandes chances, tem mais finalizações. Não é que o Abel não utilize esse tipo de estratégia. Algumas vezes tem dificuldade, mas ainda assim não é como se ele não fizesse. Então, só pra gente finalizar o vídeo, como não podia ser diferente, eu vou colocar aqui os números do Abel na tela pra vocês, tá? 81 jogos, 44 vitórias, 16 empates, 21 derrotas, 126 gols marcados e 67 gols sofridos, 60,9% de aproveitamento. Então ele tem uma média de 1,56 gols por jogo e 0,83 gols sofridos por jogo. Olha, eu não acho que com esses números o cara possa ser resumido a ser retranqueiro, tá? Sinceramente, ele tem uma postura muito mais defensiva em alguns jogos que tem que ter, mas ainda assim, além desses bons números, além dos títulos de Copa do Brasil e Libertadores, o Abel chega em mais uma final de Libertadores, sem falar que ele também chegou na final do Paulista, que ele perdeu. Então, resumidamente, né, o Abel conseguiu chegar em 4 finais de mata-mata, sem contar Supercopa e Recopa. Ele não chegou na final do Mundial, né, que foi realmente um fracasso, perto do que a gente esperava do Palmeiras, e não chegou também na final da Copa do Brasil de 2021. Ainda assim, acho que o fiel da balança é muito mais a favor do Abel do que contra. Vocês não acham? Então, bora comentar aí no vídeo, digam aí o que vocês veem desse trabalho do Abel. O Palmeiras tem chance de conquistar a Libertadores na opinião de vocês? O jogo vai demorar ainda pra acontecer, hein? Mas já quero ouvir a opinião, hein? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Inscreva-se no canal quem ainda não for inscrito. E é isso. Vamos continuar respeitando e entendendo o que cada treinador quer fazer. Você pode não gostar tanto, você pode não ter uma atração absurda por esse estilo de jogo, por exemplo, que o Abel tem, mas é preciso entender os méritos, né, as razões e os motivos pessoais e convicções do técnico, beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.